eu vou contar o meu testemunho para vocês, que aconteceu aqui dentro da igreja, alguns meses atrás. Vamos por uma ordem. Eu queria contar para vocês como a gente consegue estar dentro da igreja e ainda assim ser religioso ao ponto de ser enganado pelo diabo. De ser deixado levar, de fazer parte de contendas, murmurações, acusações e ficar calado. Aconteceu comigo. Então, se aconteceu comigo também, pode acontecer com qualquer um. Então, a gente fica em alerta. Eu saí da igreja por um tempo. Quando eu voltei para a igreja, fui orientada pelo pastor a entrar na igreja quando o louvor tivesse começado e a sair da igreja, ir embora assim que o culto acabasse. Mas por quê? O pastor me passou essa direção porque eu tinha acabado de voltar da igreja e não queria que eu fizesse parte ou que eu ouvisse os rebeldes. Porque o pastor já sabia o que estava acontecendo por detrás. Mas eu, claro, né, muito inteligente, que a gente se acha assim esperto, o que tem? Só uma conversinha. Só conversar um pouquinho, não tem nada a ver. Tudo bem. Saí daqui da igreja e fui comer pizza. Nessa saidinha, começou os burburinhos. Olha, você está sabendo disso? Olha, você está sabendo daquilo? Eu tinha acabado de voltar para a igreja. Então, fui sendo ministrada. Não ouvi o que o pastor falou. Né? Não ouvi o conselho que o pastor deu, a direção que o pastor deu. Mas tudo bem. Até então, achei que não tinha nada demais. E nesse meio tempo, conversa vai, conversa vem, pizza vai, pizza vem. Começou que se levantou uma rebelião contra o pastor, contra Deus e contra a igreja. Eu estava no meio dessa rebelião. Porque quando a gente senta com rebelde, a gente é rebelde. Então, foram armadas várias confusões, vários atritos, várias acusações contra a igreja, contra o pastor. Entre elas, algumas muito graves. Muito graves, que falavam, onde as pessoas falavam e distorciam exatamente tudo que o pastor falava. Uma dessas ministrações, só para ilustrar para vocês, o apóstolo disse que a gente tinha que ficar a um certo espaço, a uma certa distância do sacerdote. Isso gerou um atrito. Claro, conversa por detrás do apóstolo, do pastor. E eu estava lá, eu ouvi, eu participei dessas conversas. Enfim, a bomba estourou. Chegou a hora que todo mundo tinha que tomar uma decisão. Eu não decidi por mim mesma, de cara. Fiquei sentada, assistindo, vendo o que ia acontecer, né? No meio, vamos dizer assim, do fogo cruzado, porém fazendo parte. E o que aconteceu? O pastor, chegou um determinado momento, o pastor tomou a posição dele, disse, eu não ando mais com rebeldes. E quem anda com rebeldes, não anda comigo. Então eu falei, opa, agora apertou. Agora eu tenho que tomar uma posição. Então, eu tomei a posição de andar com o pastor, de não fazer mais parte dessa rebelião. Gente, rebelião que era só, né, contra o pastor, contra a igreja, virou uma rebelião contra mim, contra a minha casa, contra os meus filhos, o meu marido. Bom, e nisso tudo, eu tomei a minha posição, né? E hoje eu tô aqui para falar para vocês e pedir perdão para o pastor, para a pastora, para a igreja, os momentos que eu me calei, os momentos que eu participei
da roda de rebelião, os momentos em que eu, mesmo sabendo que o pastor estava certo, que a igreja estava certa, eu não tomei partido e deixei que o barco tocasse. Então, fui levando, fui vendo as coisas acontecerem. Aconteceu uma saída, a segunda saída, e na segunda saída a minha casa quase se destruiu. A segunda saída que aconteceu aqui dentro da igreja, pra gente foi muito complicado. Envolvia laços familiares, vamos dizer assim. E esses laços diretamente começaram a atacar a igreja. Dizer que iam apontar o pastor, o apóstolo, que queriam ver a destruição da igreja. Que aqui não se pregava a verdade e que ia ser desmascarado. Pois bem, isso aconteceu? Não. Por quê? Porque o que a gente vive aqui é a verdade, é a vida, é pregado o evangelho de Cristo. Por isso não aconteceu. Por isso esses burburinhos, essa muvuca, essa rebelião cessou. Cessou porque o pastor tomou uma posição. Cessou porque cada um de nós resolvemos tomar partido. Tomar partido, mesmo que não seja afronta, direto, mas tomar partido em falar, eu não faço mais parte. Eu não quero mais aliança com eles. E assim foi a minha vida. Depois disso, tive algumas conversas com o pastor, com a pastora. Ficamos um pouco, a minha casa, eu fiquei um pouco perdida. Mesmo sabendo onde estava a verdade, eu fiquei perdida pelos laços familiares. Mas o pastor deixou bem claro e coloca nas redes sociais que parentes são aqueles que partem da palavra, que compartilham a palavra de Cristo, que fazem parte do corpo, e não simplesmente os laços de sangue. Bom, conversando com o pastor, eu tomei a minha posição, estou aqui testemunhando para vocês, dizer para vocês que às vezes nós não vemos, é uma simples conversa, é só uma fofoca, vamos se dizer assim. Claro que quando alguém fala, ninguém chega para você e fala, vou te fazer uma fofoca. Não. Chega tudo muito bonito, tudo muito belo. Às vezes, olha, você nem sabe o que aconteceu. Sabe o dia que você não foi? Então, aí pregaram sobre você. Você tem dúvida? Você quer falar com alguém? Quer saber realmente o que aconteceu? Pergunte e fale com o seu pastor. Fale com o nosso pastor. Porque assim não esclarece, não tem dúvida, não tem burburinho. Então, conversando com o pastor, eu decidi me firmar, porque eu estava em dúvida, não em dúvida da palavra dele, mas sendo atacada dia e noite. E se eu não tivesse pedido uma direção para o pastor, eu não estaria aqui. Eu saí, recebi uma mensagem terrível. Entrei no meu carro, peguei os meus filhos, o Lucas recém-nascido, entrei no meu carro e falei, eu vou lá, vou tirar satisfação. Aí parei, olhei a mensagem que o pastor mandou para mim, e nenhum dos passos estava dizendo, não ligue, não importe o que os outros vão falar e nem o que eles vão pensar de você. Porque se você se importar, você vai continuar vivendo nessa roda e você vai cair junto com eles. Então, voltei para minha casa, sentei e fui escrever para os obreiros. Dizer para os obreiros o que estava acontecendo. O que estava acontecendo comigo, o que estava acontecendo aqui dentro da igreja. E que a gente às vezes, por que fulano saiu, por que ciclano saiu, por que Beltrano saiu? Não importa, não importa. Se era rebelde, é melhor estar fora do que estar dentro. O importante é você. Como está o seu coração? Como está o meu coração? Meu coração está voltado à comunidade, à palavra, ao pastor? Ou está voltado aos rebeldes, aos que saíram? Então, o meu testemunho é esse, em falar para vocês o que aconteceu comigo. Que não somos mais espertos. O diabo ele é muito astuto, uma conversinha tola.
leva a gente ao engano, leva a gente a plantar, a deixar nascer espinhos e abrolhos no nosso coração. E assim diz a palavra, que quando se planta o trigo, junto com o trigo nasce o joio. E tem que esperar os dois crescerem para que se corte, para que se descarte o joio. E assim eu me sinto. Me sinto assim, o trigo. E agradeço a Deus e agradeço aos pastores que confiaram, que tiveram a paciência, que tiveram a perseverança e que Deus e os pastores não desistiram de mim. Eu dou graças a Deus e louvo a Deus por isso. Esse é o meu testemunho. Glórias a Deus.